Graças pais queridos, estamos de volta na nossa live. Tivemos um probleminha aqui, tivemos que reiniciar, tá bom? Mas vamos falar muito de Deus. Então vai compartilhando desde já, você que está assistindo depois, que Deus te abençoe e fale com você, compartilhe, tá bom? Vamos louvando enquanto o pessoal vai chegando e juntos adoramos o nome do Senhor. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, lhe cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Vai compartilhando, vai chamando o pessoal que já vamos entrar na palavra. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Pois tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, lhe cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Vai compartilhando, já vamos falar da palavra. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluias, glória a Deus. Felizes estão aqui com a gente, tem o pessoal chegando aí.
Isso é bom, vamos ficar juntinho aqui há algum tempo. Vai compartilhando com seus amigos, vai chamando mais pessoas. A gente já vai entrar na palavra e aprender muito de Deus. Quero estar lendo aqui os comentários, respondendo na medida do possível. Também não vai ser possível responder a todos, mas eu sei que será um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento para a gente. E vamos estudar juntos, vamos aprender junto da palavra, aproveitar esse tempo para chegarmos mais perto de Jesus, porque se não fizermos isso, de nada adiantará esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Vamos louvar só mais um hino, enquanto o pessoal está chegando aí. Vai chamando mais gente, compartilha aí em nome de Jesus, manda para os seus amigos, convida os amigos, chama no Zap, copia o link lá e chama no WhatsApp, para daqui a pouquinho a gente meditar junto. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os seus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor na Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clame ao seu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo em ti libertará. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clame ao seu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Queridos, fico feliz de saber que no meio da tarde, nesse horário que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tem pessoas aqui assistindo com a gente, participando desse momento de adoração na presença de Deus. E eu tenho certeza que será um tempo de crescimento para nós, esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não venho aqui hoje com o intuito de ensinar. O intuito aqui nessa tarde é estudar com vocês, estar aqui junto em um momento com Deus, porque precisamos entender o propósito de Deus para esse tempo diferente que a igreja está vivendo, um tempo em que não temos a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos na igreja, de estarmos juntos no templo, mas temos a oportunidade de ser igreja. Esse é o maior desafio que Deus está nos propondo nesses dias. É o desafio de você ser igreja, de você fazer o que a igreja foi chamada para fazer. O Senhor, Ele nos tirou do barco. Eu estava ministrando sobre isso aqui domingo à noite. Se você não assistiu, assista essa mensagem aí depois na nossa página, Reina Glória de Conquista. E falávamos sobre isso, sobre o endemoniado de Gadara, que ele quis estar no barco com Jesus, e Jesus impede ele de entrar no barco, dizendo: você precisa voltar e pregar para a tua família. Porque enquanto a gente está no barco, enquanto a gente está aqui no templo, enquanto a gente está aqui junto, a gente é só mais um. A gente vai embolando e levando a vida e acreditando que estamos fazendo a vontade de Deus por simplesmente virmos à igreja, por simplesmente estarmos no culto, e isso é necessário sim, mas não é o principal. Aqui é um lugar de ajuntamento de santos, é um lugar que a gente vem para recarregar as baterias.
Mas a obra de Deus ela não pode ser feita no templo. A obra de Deus ela jamais será feita no templo. A obra de Deus ela é feita daquela porta para fora. Ela é feita fora dessas quatro paredes que nos travam, que nos prende. Então, Deus nos arrancou tudo. Deus nos arrancou da religiosidade. Deus nos arrancou esse ego humano que levava muitos a dizer: não, eu sou melhor porque a minha igreja tem mais pessoas. Eu sou melhor porque a minha igreja é pentecostal. Eu sou melhor porque a minha igreja é tradicional. Não é, eu sou melhor porque a gente guarda o sábado, eu uso o véu. Outro diz: não é porque não guardamos o sábado. Deus preparou um tempo para a igreja que nada disso está importando. Deus preparou um tempo para a igreja que não vai fazer diferença se a gente usa terno ou se a gente prega de calça jeans, se a gente usa gravata ou vem para a igreja com uma camisa como essa de malha, porque não está tendo culto. Não faz diferença se as irmãs usam véu ou não, porque não está tendo culto na igreja. Então, Deus provê um tempo para a igreja, que a gente pode finalmente ser igreja, livre desses pontos de religiosidade que a gente ainda se aprisionava na tradição, e tem se aprisionado. Hoje que as portas se abrem, a gente vai voltar para tudo que é tradição de novo, e a gente se agarrou a isso e acreditou que essa era a vontade de Deus, que isso era fazer o querer de Deus. E o Senhor quis nos mostrar através de um tempo diferente, que a igreja dele é independente de placa, que a igreja dele não tem a ver com o nome da denominação, não tem a ver com a quantidade de pessoas que se reúnem no domingo à noite para cultuar juntos. O Senhor nos mostrou com esse tempo que a igreja dele é algo que nós precisamos ser, independente de lugar, e é algo que vai muito além de todas as nossas tradições religiosas. A igreja deve viver a palavra. E para viver a palavra não precisamos estar presos a nenhuma tradição. Para viver a palavra não precisamos estar presos à nossa religiosidade vazia que nos impede de ser cristão. Porque enquanto nos agarramos à nossa religiosidade, eu segurando a Bíblia aqui, pensei que não é religiosidade não. Mas enquanto nos agarramos aos nossos dogmas e tradições, às coisas que acreditamos ser sagradas e que nós consagramos ao longo dos anos, nós esquecemos de ser cristãos. Nós esquecemos de fazer a vontade de Deus. Nós esquecemos do amor, esquecemos da compaixão, esquecemos da santidade. Por quê? Porque o nosso estereótipo nos consagrava como santos. Muitos se prenderam ao óleo que um dia foi derramado na sua testa. Diz: não, eu sou pastor, e por eu ser pastor eu já estou santo, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou isso, sou aquilo, outro. E o Senhor nos colocou num tempo que esses títulos não valem de nada. O Senhor não está fazendo viver, está fazendo a gente viver nesses dias um pedacinho do que será o céu. Não nesse caos, não nesse pânico, não é essa a parte. Mas a parte em que a igreja é uma só. A parte em que a gente não pergunta mais para as pessoas de que denominação ela é, mas se ela é cristã. E essa era a pergunta que deveríamos estar fazendo desde o princípio. Essa era a pergunta que deveríamos estar fazendo às pessoas desde os primeiros dias, mas a gente não fazia. Por quê? Porque a gente estava primeiro interessado em saber a denominação dela. Entre os pastores o interesse maior era saber quem era o maior ajudador de gente, quem era que tinha mais seguidores. O Senhor nos colocou em um momento que nada disso vai importar. Pastor que tem 2.000 ovelhas e o que tem 10 ovelhas está em casa nesse momento, ou em algum lugar aqui agora fazendo uma live, e dependendo de alguém que assista, porque o Senhor faz assim. O Senhor tirou a gente de um momento e Ele nos surpreendeu. E é interessante porque assim, eu não acredito que o inimigo tenha poder de fazer nada com a igreja. Ele quis fazer com o mundo e de algum modo quis se aproveitar com a igreja. O inimigo se levantou dizendo: não, as igrejas estão fechadas. Talvez o inimigo pensou assim: é a minha chance de vencê-los. E mal ele sabia que na verdade havia um trabalhar de Deus nisso tudo. Porque quando o Senhor nos arrancou do templo, a gente saiu de um ponto de comodismo, a gente saiu de um ponto de comodidade, a gente saiu de um ponto que ia da zona de conforto a uma ocupação excessiva com o trabalho da obra, que é diferente você estar trabalhando na obra e você trabalhando para Deus. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele, para ser dEle, para viver com Ele, mas a gente confundiu isso com trabalhar para Ele. Então a gente criou zonas de conforto nesse ambiente de trabalho e uma adoração fictícia a partir da nossa religiosidade. O Senhor nos arrancou de tudo isso.
para nos mostrar um verdadeiro evangelho que estava na Bíblia o tempo todo do nosso lado, que estava na palavra o tempo todo em nossas mãos, mas que a gente não estava dando a verdadeira importância, porque estávamos ocupados. Queridos, o excesso de ocupação, ele vai nos trazer o cansaço, e o cansaço ele gera morte. O cansaço ele nos faz tomar decisões erradas. Você olha para Esaú, quando ele chega cansado do campo, ele está tão exausto que ele não consegue fazer a própria comida, e ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Davi, quando ele vai para a guerra e ele está cansado demais, ele ia morrendo pela mão de um gigante, sendo salvo pela mão de um dos seus soldados. Então o excesso de trabalho ele nos traz um cansaço que nos impede de orar, nos impede de adorar. E aqui eu paro para uma reflexão. Nós já vamos entrar no tema que foi proposto aí na live, mas eu quero te chamar para uma reflexão nesses dias, porque nós entramos numa zona de trabalho que muitos cristãos em muitas denominações, e eu já ouvi isso de cristãos, eu já ouvi isso de pessoas dizendo assim: olha, na minha igreja eu tenho tantas funções que eu não consigo orar a oração que acontece no início do trabalho. Eu tenho tantas funções que eu não consigo tirar um tempo para orar. Eu tenho tantas funções porque era secretário, tesoureiro, era porteiro. Às vezes o pastor, aquele pastor faz tudo e ele não conseguia parar nem para se reabastecer. Pastores que estão pregando há dias sem parar para ler a Bíblia. Ele consegue ler a Bíblia apenas para pregar. Ele não conseguia mais ler a Bíblia para si. O Senhor nos fez parar tudo isso. Só que aí entra um outro lado da moeda. Quando o Senhor nos para da nossa correria que nós mesmos impomos e não foi Ele, a gente corre o risco de entrar em uma zona de conforto, de achar que por estarmos longe do trabalho estamos de férias. E na verdade o Senhor só nos moveu de lugar. O trabalho da igreja não parou. A igreja agora ela precisa estar trabalhando o dobro. Porque agora nós estamos necessitados, nós temos pessoas que vão passar necessidades porque o comércio está fechado e a gente vai precisar ajudar. A igreja agora ela precisa estar trabalhando no que exatamente a igreja foi chamada para fazer, socorrendo órfãos, socorrendo viúvas, socorrendo pessoas necessitadas. Agora é a hora da igreja entrar realmente no projeto divino, entrar realmente no plano de Deus para a igreja. Porque se a gente entrar também na zona de conforto e achar, não, eu estou de férias, eu estou feliz porque eu estou vendo os irmãos, eu digo pela minha igreja, Igreja Pentecostal na Glória, Igreja Paulo, eu pastoreio aqui, irmãos que nunca fizeram um culto doméstico, estão fazendo culto no lar às sexta-feiras com sua família. Quantas vezes cobramos isso aqui, mas não tínhamos tempo para fazer, e o Senhor nos parou, e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer isso. Pessoas que nunca tinham evangelizado, agora estão evangelizando pelas redes sociais, convidando pessoas para assistir o culto via Facebook, via YouTube. E o Senhor nos deu um outro trabalho, Ele só nos moveu, queridos. O trabalho não parou, só que agora nós estamos trabalhando do jeito certo. Nós estamos trabalhando da maneira certa. E o desejo de Deus, e eu faço do desejo dele, o meu desejo é que quando voltarmos para dentro dos templos, quando tudo isso passar, e vai passar em nome de Jesus, a gente não se agarre de novo na religiosidade vazia. Que a gente entenda, quando isso tudo passar, que o Senhor nos permitiu isso para aprendermos com Ele o que é ser cristão. Então precisa ser um tempo de aprendizado para nós, precisa ser um tempo de crescimento para nós. Aí a gente volta lá, falando daqueles que não entenderam esse tempo, daqueles que estão achando que esse tempo é um tempo em que você está de folga e não precisa fazer nada para Deus, é só dormir o dia todo, é só ficar aqui fazendo nada. Aí o Senhor nos convida a refletir em um outro texto, que é o texto de Davi, quando os homens dizem para ele, olha, você não vai para a guerra, você fica aí porque senão a lâmpada de Deus vai se apagar em Israel. E Davi não entendeu que a lâmpada de Deus não precisava dele para estar acesa. E Davi fica em casa, e no momento a Bíblia vai dizer assim, no tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi estava em casa. Observe o perigo da gente fazer coisas fora do tempo. Porque no tempo que os reis deveriam estar lá no campo de guerra, Davi estava em casa, e aquele ficar em casa levou ele ao pecado, levou ele a pecar, levou ele a errar, levou ele a olhar pela janela e ver a Betseba e desejá-la e cair em adultério por ela, porque era tempo dos reis estarem na guerra, e ele era rei, mas ele estava em casa, porque alguém disse para ele, se você for para a guerra, a lâmpada de Deus vai se apagar. Esse é o risco do crente achar que ele está de férias agora, do crente achar que ele está de folga. Não, Deus me proporcionou uma folga, eu estou de folga, não preciso fazer nada, não preciso vigiar, não preciso, vou ficar aqui só olhando para cima. Meu irmão, se você achar que nesse tempo Deus te colocou em casa para folgar da igreja, para folgar das coisas de Deus, você está completamente enganado, você está correndo sério risco de levar uma rasteira de Satanás.
Deus nos levou para um tempo de reflexão, onde o maior alvo de Deus é te conduzir para um lugar secreto, te conduzir para um lugar de oração, te conduzir para um lugar de adoração, que talvez você há muito tempo não visitava, que talvez você há muito tempo não ia, muito tempo você não ia lá orar, muito tempo você não ia lá chorar, você não ia lá ler a Bíblia. A função de Deus é essa. Nós da Igreja Reina Glória aqui de Conquista estamos nesses dias aproveitando para ler o Novo Testamento em igreja. Nós estamos lendo todos os dias 6 capítulos, 3 pela manhã, 3 à noite, e passamos o dia conversando sobre a Bíblia no WhatsApp. Estamos tirando tempo para orar juntos, a igreja se uniu de uma forma que quando estava no templo não era unida, porque nós estávamos unidos em corpos, mas os nossos espíritos estavam voltados para as coisas diferentes. Só que agora o Senhor afastou esses corpos para que os espíritos se ligassem. Nós estamos agora em uma só fé, em um só propósito. Observe que Deus, ele não perde nos seus desígnios. Se Satanás achou que ele ia ganhar alguma coisa, porque as igrejas iam fechar as portas, ele só conseguiu fechar templos. Porque a igreja está em pé, a igreja está atuante, a igreja está crescendo. E você precisa entender esse tempo, você precisa compreender o propósito desse tempo e entrar nesse tempo. Porque se você agir fora desse tempo, se você andar fora do propósito de Deus para esse tempo, você vai cair no erro que Davi caiu. No tempo que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava descansando. E isso gerou morte espiritual, isso gerou pecado, que gerou consequências infinitas para a família dele, mortes dentro de casa, filhos se levantando contra o trono do próprio pai, por causa de um tempo que o rei deveria estar na guerra, mas ele estava em casa descansando. Pessoas que tentam agir fora do seu tempo. Nós precisamos parar tudo agora e dizer: Deus, o que o Senhor espera de mim nesse tempo? O que o Senhor está me ensinando nesse tempo? Porque daqui uns dias a igreja vai abrir e a gente precisa ter aprendido a lição, queridos. Não podemos voltar para dentro dos templos para a nossa rotina de antes. Hoje eu ouvi um pastor dizer assim, olha, alguém perguntou para ele, dizer: pastor, como vai ser quando tudo voltar ao normal? E a resposta dele foi: não vai voltar ao normal. Eu faço dessas palavras minhas: não vai voltar ao normal. Se a gente entender o que Deus está nos ensinando agora, a igreja que vai voltar para os templos é uma igreja poderosa, que conhece Deus, é uma igreja que orou como nunca tinha orado nesse tempo de quarentena, é uma igreja que chorou como nunca tinha chorado, é uma igreja que aprendeu a valorizar culto como antes não valorizava e trocava o culto por qualquer coisa, é uma igreja que aproveitou o tempo livre para ler a Bíblia e vai voltar para o tempo conhecendo a palavra de Deus. Meu irmão, não tem como voltar ao normal. Nós vamos voltar cheio de poder, cheio de graça, cheio de unção, e Deus vai começar a levantar uma igreja no Brasil para promover um avivamento que vai se expandir para o mundo. Durante anos nós temos ouvido promessas de que Deus vai levantar um avivamento mundial a partir do Brasil. Eu entendo que esse tempo é para isso, para que a igreja se une em oração, em leitura bíblica, em propósito, para que a igreja entenda o que Deus está chamando ela para fazer. E eu quero entrar um pouquinho agora no tema que nós propomos para essa live, que foi a revelação que isso é dada aos filhos. A revelação que Deus só dá para os filhos dele. Eu vou mais além ao dizer a revelação que Deus só dá para os filhos mais íntimos. Porque a gente vive num tempo que todo mundo, a gente aprendeu a viver um evangelho light, em que a gente entende assim: não, eu estou na igreja e está tudo certo. As pessoas não se preocupam mais em ter intimidade com Deus. As pessoas não se preocupam mais em ter uma intimidade com o Senhor que permita Ele ministrar aos seus corações. As pessoas estão preocupadas só em vir à igreja. Eu vejo pastores desesperados, colegas meus, dizendo: não, a gente vai abrir as igrejas, a gente quer fazer a obra. Meu irmão, você não precisa abrir o templo para fazer a obra. Eu vi pastores como Silas Malafaia que diz: a igreja não vai fechar. Eu achei lindo o que ele fez. Estou citando o nome dele porque foi algo benéfico. No momento em que a justiça mandou uma ordem, não tem que parar o culto público, ele diz: eu paro o culto público, mas a igreja não vai fechar. E os pastores de lá estão fazendo plantão de 9 da manhã a 9 da noite, atendendo pessoas que estão chegando desesperadas na porta da igreja, orando por elas, atendendo com cesta básica. Você não precisa abrir o templo para poder, abrir o templo de culto público para poder fazer a obra de Deus. Essa é a hora de fazer a obra de Deus de verdade. Já que está tão desesperado de abrir a igreja para fazer a obra, então dá um plantão aí na igreja, atende pessoas que vão chegar pedindo oração. Nós podemos fazer a obra de Deus de outras maneiras, mas nós estamos aprisionados. Pastor, mas e a renda da igreja como vai ficar? Se você é fiel a Deus, se você realmente tem a sua fidelidade com Deus, e você está aprendendo com Deus nesse tempo, você não vai comer o seu dízimo, não vai comer a sua oferta, você vai procurar a tua igreja, teu templo, teu pastor, teu tesoureiro, você vai devolver o que é do Senhor.
Teu pastor não vai passar necessidade, a igreja não vai deixar de pagar as contas de água, cortar água, cortar luz, porque a sua fidelidade é a Deus. Independente de você estar vindo num culto ou não, a sua fidelidade é com Deus. Mas vamos falar de revelações com os filhos. Revelações para os filhos. Tem uma passagem de Mateus 11, 27, que eu sou apaixonado por ela, em que Jesus dá uma palavra maravilhosa. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus, agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, compartilha aí em nome de Jesus, manda para pelo menos umas 10 pessoas, marca os amigos aí, se você está em algum grupo, copia o link, manda lá no WhatsApp rapidinho e volta, tá bom? Para a gente estar junto aqui, vamos levar essa palavra bem longe. A gente está cheio de palavras nesses dias, tudo que a gente liga está falando de coronavírus, e eu tomei um propósito comigo. Nós estamos fazendo lives aqui às quartas e domingos, das 7 às 8 aqui na igreja, e nós temos um lema aqui entre os nossos obreiros. A gente tem propositado, não vamos falar de coronavírus em nossas lives, não queremos, já tem gente demais falando disso, vamos falar da palavra, vamos falar de Jesus, chega de falar desse negócio, todo mundo está falando disso. Todas as informações que as pessoas precisavam, elas já adquiriram, e até mais do que deveriam. Agora já estão desinformando com informações erradas. Então agora é hora de falar da palavra. Vamos para a Bíblia. Esquece coronavírus. Mateus 11, 27. Olha que coisa linda. Jesus faz uma oração desde o versículo 25. Ele começa a dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Agora olha o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando que o Pai entregou tudo a ele. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece Jesus senão o Pai. E ninguém conhece Deus senão Jesus. E aquele a quem Jesus quiser revelar. Ou seja, ninguém conhece Jesus melhor do que Deus. Ninguém conhece Deus melhor do que Jesus. Agora, entre nós, que não somos nem Deus e nem Jesus, como é que fica a situação? A Bíblia diz: só vai conhecer Deus plenamente se Jesus quiser revelar para você. Agora, a pergunta que fica é: como é que eu faço para entrar nessa lista, pastor? Se Jesus só revela a quem Ele quer revelar, como é que eu faço para entrar nessa lista? Hoje uma irmã perguntou no grupo de WhatsApp a respeito de Marcos 3, versículos 11 e 12, no início do ministério de Jesus, que os demônios iam declarar que Jesus era o Messias. Jesus repreendia. Falava: não fala, eu te proíbo de falar que eu sou o Messias, porque não era a hora de Jesus revelar isso aos homens. E até a identidade dele só revelava para que era necessário. Querido, existem níveis de revelações que não podem ser dados a qualquer um, porque tem pessoas que não sabem lidar com a revelação. Tem pessoas que não sabem lidar. Já viu pessoas que fazem um cursinho de teologia, um curso básico de teologia, ele começa a se achar rei, ele começa a se achar semideus. Eu já vi pessoas que são inimigas de teologia. Eu posso falar de teologia à vontade, eu sou um doutorando em teologia. Estou finalizando um doutorado, eu tenho 2 bacharelados, eu tenho mestrado em teologia, eu não tenho problema nenhum, eu dou aula nas melhores escolas aqui de Conquista, não tenho problema nenhum com teologia. Mas já viu pessoa que ele entra num curso básico, e ele bota na cabeça: eu já sei de tudo, eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso nem orar. Aí do outro lado a gente ouve alguém falar assim: olha, eu não faço teologia porque fulano era uma benção, e depois que fez teologia se perdeu. Não, eu acho que a teologia é o problema. Não era a teologia, era uma pessoa fraca mentalmente, emocionalmente, debilitada emocionalmente. Ela não tinha condições de lidar com um conhecimento teológico, que dirá com algumas revelações. Pessoas que, existe um paralelo que precisa andar junto, que é conhecimento e oração. Essas duas coisas não podem andar separadas. Pessoas que oram muito, mas não gostam de buscar conhecimento, normalmente elas adquirem muitos dons, e elas usam esses dons para matar outros. Elas usam esses dons para se sentirem melhor do que outros. Por outro lado, pessoas que estudam muito e não gostam de orar, ao invés de virarem bons professores, eles viram contendeiros. Ao invés de virarem bons mestres na igreja, bons professores para a escola bíblica, auxiliadores de seus pastores, não, eles viram uma pedra de tropeço dentro da igreja, porque adquiriu um grande conhecimento, mas o seu nível de intimidade com Deus é baixo. E uma vez que o nível de intimidade com Deus é baixo, ele não tem estrutura psicológica para lidar com a revelação que Deus está dando para ele, com a revelação que ele está adquirindo. Queridos, quando o Senhor diz: olha, eu guardo algumas coisas para dar só a quem eu quiser dar, eu guardo algumas coisas. Jesus, ele vai falar em outras palavras aos discípulos, em outros textos, dizendo assim: olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos,
porque tudo o que meu pai me conta, eu conto para vocês. Agora lemos como era o grupo de discípulos de Jesus. Jesus ele era seguido por mais ou menos 20 mil pessoas. A Bíblia vai falar em 5 mil homens, fala mulheres e crianças. Agora você acrescenta aí, naquela época as pessoas tinham 2, 3 mulheres, mais uns 5, 6 meninos de cada mulher dessa. Talvez chegava com criança e tudo uns 40 mil ou mais. Desse grupão todo, Jesus tinha 70 discípulos. Desses 70, Jesus chama 12 para andar com ele. Desses 12, só 3 Jesus levava para presenciar os maiores milagres. Observe como Jesus ele vai separando. Dos 3, só um deitava no peito dele, que era João. Observe que há níveis de revelação que vai sendo adquirido conforme a intimidade que a pessoa vai adquirindo com Deus. Para quem é que o Senhor mostra todas as revelações das coisas futuras? É para João. Para quem que o Senhor dá o Apocalipse? É para João, porque esse era o mais íntimo. Agora, era baseado em uma acepção de pessoas. Jesus amava mais João do que os outros? Não. Era simplesmente porque João conseguiu se entregar mais. Sabe qual é o problema da gente? Às vezes a gente cresce muito. A gente cresce, começa a se achar demais. A gente diz, não, eu já sou grande demais para pular no colo do pai. Eu já sou grande demais para ficar pedindo colo, para ficar deixando ele me endengar. Não, eu sou muito maduro para isso. Meu irmão, fruta que amadurece demais apodrece. Você não pode ser menino. Efésios 4, versículos 11 a 16, o Senhor vai dizer que levantou os 5 ministérios para que a igreja chegue ao nível de estatura e amadurecimento de Cristo. Não podemos ser meninos, mas também não podemos ser ranzinzas, porque muita gente não está amadurecendo, está envelhecendo espiritualmente. Se torna um famoso crente velho, profeta velho, problemático, que ele acha que já conhece a vontade de Deus. Quando você chega na história de Bartimeu está lá gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguns que vinham na frente de Jesus, sempre vai ter um discípulo que anda na frente de Jesus. Eles vão correr lá e eles vão dizer assim, olha, cala, porque o mestre está incomodado. É interessante porque essas pessoas não consultaram Jesus. Elas não perguntaram a Jesus, o senhor está incomodado? Não, elas simplesmente entendem, elas supõem que pelo conhecimento que elas tinham de Jesus, elas já podiam afirmar que Jesus estava incomodado, mesmo sem consultar Jesus. E aí na sequência Jesus fala, manda chamar, e mostra que não estava incomodado em nada, e aquelas pessoas ficam envergonhadas. Aí aqueles que vinham atrás de Jesus, os que seguiam a Jesus, eles agora ouvem a voz de Jesus, eles vão até Bartimeu não dar a própria opinião, mas dar a opinião do que Jesus falou, da afirmação do que Jesus falou. Queridos, se a gente quer adquirir níveis de revelação maior, a gente vai ter que aprender a seguir Jesus e não andar na frente dele. A gente vai aprender a ter maturidade para lidar com as revelações do Senhor. Ele vai nos dando pitadas, ele vai nos dando aos poucos, porque ele quer saber até onde você é capaz, até onde você suporta, para que ele possa começar a te entregar coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, como prometido em Jeremias 33:3. Mas para isso nós precisamos estar firmados em Deus. Para isso nós precisamos estar estruturados em Deus, para que à medida que o Senhor for nos dando essas revelações, nós tenhamos a estrutura de se mostrar confiáveis, para que Ele possa nos dando mais e mais e mais e mais. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 até o 10. Olha que interessante, Paulo fala sobre a sabedoria com que ele pregava. Sabedoria com que ele e os apóstolos pregavam. Desde já obrigado a todos que estão nos acompanhando. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele fale contigo nessa tarde. Compartilha aí, manda para mais pessoas. Em nome de Jesus, vamos juntos aqui até daqui a pouco. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, nem que se aniquilam. Paulo está dizendo, olha, eu prego com sabedoria, mas não é a sabedoria que eu adquiri na faculdade lá de Tarso. Não é a sabedoria que eu adquiri nas escolas de Hillel, aqui em Jerusalém, nas escolas de farisaísmo. Não, é a sabedoria do alto. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu
penetra todas as coisas, ainda as mais profundas que estão nas profundezas de Deus. Queridos, esse versículo 9, ele é interpretado tão erroneamente em nossas mensagens. A gente interpreta esse versículo de uma forma tão irresponsável. A gente costuma fazer uma exegese desse versículo, a gente lê as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem. Normalmente a gente interpreta lá, o Senhor está falando de céu. Porque se coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao meu coração, então é céu. Não pode ser da terra. Então nós costumamos ler, Deus está preparando para o homem. A gente prega dizendo, irmãos, Deus está preparando. Sim, o céu é algo que a gente não viu, não ouviu, que é inimaginável para nós. Você está correto nisso. Mas esse texto não está falando de céu. Esse texto não está falando de coisas que estão lá no céu guardadas para nós. Sim, eu concordo, essas são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. De fato, o que está no céu é tudo isso. Mas aqui em 1 Coríntios 2, versículo 9, Paulo não está falando disso. Quando você olha desde o versículo 6, ele está dizendo, eu prego com muita sabedoria, mas não é a sabedoria que eu adquiri nas academias. É uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que foi revelada por Deus para mim. E aí no versículo 8 ele diz, nenhum dos príncipes estudiosos desse mundo conheceu isso, o Senhor só deu para nós. E aí no versículo 9 ele vai dizer, são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Aí no versículo 10 ele fecha assim, ó, observe como isso não está falando de coisas futuras. Ele fala assim, Deus já revelou essas coisas pelo seu Espírito. Deus já revelou para nós, já nos revelou. Porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Paulo está dizendo assim, há revelações que estão guardadas para serem dadas para nós agora. Há revelações que estão guardadas e reservadas por Deus, e liberadas, melhor dizendo, liberadas por Deus, para serem dadas a nós aqui, enquanto ainda estamos na terra. O problema é que a gente aprendeu, queridos, que a gente está na igreja para ir para o céu. E aí talvez eu te choque com essa frase agora. Queridos, nós só queremos, eu particularmente só quero ir para o céu porque Jesus está lá. A única razão para eu querer o céu é porque Jesus está lá. Sabe por que as pessoas estão perecendo? Porque elas estão querendo ir para o céu sem Jesus. As pessoas dizem, não, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Ou seja, elas estão interessadas no ouro, na prata, nos cristais, no muro de jaspe, estão interessadas nas coisas do céu, como se o céu fosse um ambiente do nosso capitalismo humano. Só que a razão pela qual nós vamos para o céu, temos que querer ir para o céu, porque Jesus está lá. O alvo não é o céu, o alvo é Jesus. E se o alvo é Jesus, nós já podemos viver a glória que nos está reservada aqui e agora. Porque o mesmo Deus que nos aguarda lá é o mesmo Jesus que quer que você entre nele. Se você ler João 17, eu vou fazer uma outra live aqui outro dia falando sobre essas coisas, sobre entrar em Deus. Isso é um nível de revelação profundíssimo. Porque nós sabemos, aprendemos a Bíblia, Deus dentro de nós, mas a Bíblia nos mostra que nós devemos entrar em Deus. Jesus, você nunca vai ver Jesus falar nos 4 evangelhos. Você nunca vai ver Jesus falar assim, eu estou indo para o céu. Ele diz, eu vim do Pai, eu estou indo para o Pai. Jesus não estava interessado no ouro, na prata, no jaspe, no cristal do céu. Jesus estava interessado em voltar para o céu, porque o Pai dele estava lá. Quando você vai para João 14, ele diz assim, olha, se eu for vos preparar um lugar, e aí é outro assunto também que a gente ministra aqui outro dia, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. O alvo de Jesus é que você entre nele. A Bíblia diz que a porta é estreita, querido. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o céu. A porta do céu só abre para Jesus. O único que passa pela porta é Jesus. Eu não tenho condições de passar pela porta do céu. Você não tem condição de passar pela porta do céu. Pastor, então como é que a gente vai entrar no céu? Se a porta só abre para Jesus, abrir a portais eterno para que entre o Rei da Glória. E ainda tem um código de verificação. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Se a porta só abre para ele, se é verificado, então como eu posso entrar lá? É estando nele. Você entra nele, é como um cavalo de Troia. Você entra nele aqui na terra. E
E aí ele vem te buscar. É por isso que ele precisa sair do céu para buscar a igreja, porque ele leva a igreja nele. Colossenses 1,16, todas as coisas foram feitas nele, estão inseridas nele, é por ele, a igreja entra nele em espírito, e quando ele passa pela porta, ele nos insere no céu. Aí Paulo vai dizer assim, queridos, existem coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu na mente estudiosa do homem, só que Deus preparou isso para aqueles que o amam. E Paulo vai dizer no versículo 10, ele está nos revelando isso. A gente aprendeu a dizer, não, Deus é um Deus de mistério. Eu vejo tanto mistério, as pessoas, é mistério, mas tudo é mistério. É mistério, mistério de fogo, é mistério que sobe, mistério que desce, queridos. O Deus de mistério do Antigo Testamento, grava isso. Grava aí, se você quiser, escreve aí no comentário para você não esquecer. O Deus de mistério do Antigo Testamento é o Deus de revelação do Novo Testamento. O Deus que se guardou em mistério no Antigo Testamento é o Deus que se revela no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1. Vamos com Bíblia. Eu fico nervoso quando eu vejo um pastor ministrar 1 a 2 horas sem citar a Bíblia. Esses dias atrás eu estava discutindo Bíblia com alguém tentou me fechar com assuntos da religiosidade da denominação dele, e aí falou assim, não, o que você acha disso? E vamos fazer aqui um debate. E aí rapidinho você tem uns 15, 16 versículos da Bíblia para ele, e ele falou assim, não, mas eu tenho a minha opinião. Eu falei, sua opinião não serve quando a gente está falando de Bíblia. Se o assunto é Bíblia, a opinião minha e sua não vale nada. Vamos com Bíblia. Se é Bíblia, tem que provar na Bíblia. Então quando você pregar, meu irmão, cita a Bíblia. Prova o que você está falando na Bíblia. Colossenses 1, versículo 26. Primeiro vamos ler o 16 que eu citei aqui no instante. Porque todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Olha que coisa linda isso aqui. Versículo 21 diz, a vós que no meu tempo eram estranhos, inimigos do entendimento para as vossas obras más, agora contudo ele te reconciliou no corpo, na carne, no sangue, ele te fez adentrar de novo no Pai. Mas vamos no versículo 26. Paulo vai dizer assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifestado aos santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Aí ele vai explicar que o mistério é esse, que é Cristo em vós, esperança de glória. Observe o que Paulo está ensinando aqui no Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Ele está dizendo, meu irmão, nós não estamos mais aqui para viver debaixo de mistérios. Nós não estamos mais aqui para viver debaixo de tanto mistério, e a Bíblia é mistério, isso é... Não, o Senhor agora quer se revelar. Esse não é mais o tempo de mistério, esse é o tempo de revelação. Nós estamos entendendo nesse tempo profecias que foram profetizadas por Daniel e que ele não entendeu. A Bíblia vai dizer, Daniel 10, Daniel 6 e muitas outras revelações, que Daniel orava e chorava e jejuava dizendo, Deus, me explica a revelação. E o Senhor dizia, sela, porque não é para o teu tempo, é para um tempo futuro. Deus era o Deus de mistério, por quê? Porque tudo aquilo era escatológico, tudo aquilo era para o fim, mas a igreja do arrebatamento, ela não é a igreja que vive debaixo do mistério, ela é a igreja que vive debaixo da revelação. Então vamos parar com essa meninice. Ao nível de agora essa revelação é só eu pegar aqui, começar a ler e achar que eu já tenho, não. Essa revelação é para você que vive intimidade com Deus. Você pode ler e reler como muitos fazem a fins acadêmicos e não entender nada. Mas se você é aquela pessoa que ora, que chora, que clama, se você é aquela pessoa que busca, se você é aquela pessoa que diz, não, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu quero entender, Deus vai começar a se revelar para você. Se houver um desejo real no teu coração, meu irmão, Deus vai começar a te fazer entender coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu aos corações do homem, mas que Deus reservou para revelar àqueles que Ele ama nesse tempo. Deus não quer que você chegue lá no céu e seja surpreendido. Deus não quer que você chegue lá no céu e tudo pareça uma novidade para você. Não, Ele quer se revelar para você. Agora lembra do texto que a gente leu no começo? De Mateus 11, 27, que Jesus diz assim, olha, só vai conhecer o Pai quem o Filho quiser revelar. E quem é os que Ele quer revelar? Ele falou isso em outro texto, dizendo, é aqueles que eu chamo de amigo.
E quem são os que ele chama de amigo? Ele vai explicar também. Ele diz: meus amigos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Observe que a Bíblia ela vai se fechando. Então é amigo do Senhor quem faz a vontade do Pai. Quem é amigo do Senhor, ele se revela e revela o Pai. Ele nos coloca dentro dele, ele nos leva para dentro do Pai. O céu não é seu alvo, querido. O céu, ele é a consequência de você estar em Cristo. O seu alvo é estar em Cristo. O Senhor não quer que você chegue no céu para entender certas coisas. O Senhor não quer que você chegue no céu e diga: Senhor, agora eu preciso entender porque eu estava lá na terra e não entendia nada. Não, Ele quer se revelar para você agora. Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Isso está na Bíblia inteira. Só que a gente leva isso como uma grande novidade, a gente tem isso como um grande mistério. Não, precisamos entender que Deus é o maior interessado em ser conhecido pela igreja. Deus é o maior interessado em que a igreja o conheça, em que a igreja se jogue nele, em que a igreja o ame. Agora, por que isso não acontece com todos? Vamos ler Efésios, depois a gente vai lá para Ezequiel 47. Efésios capítulo 4, eu amo esse texto. A gente, quando estava dando TLC aqui, falamos muito desse texto. Olha que coisa linda, Efésios 4, falando sobre os ministérios, 5 ministérios da igreja, versículo 11. Se você tiver com Bíblia aí, pega. Vamos estudar a Bíblia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, aqui os 5 ministérios da igreja: apostólico, profético, evangelístico, pastores e mestres, ou doutores, como algumas traduções. Para quem o Senhor deu esses 5 ministérios para a igreja? Aqui está a resposta na Bíblia. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a função dos pastores, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos mestres é aperfeiçoar os santos. Para quê? Para que os santos precisam se aperfeiçoar? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então não são os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres que fazem a obra. Eles treinam o povo para o povo fazer a obra, só que a gente aprendeu errado. A gente vive um sistema em que o pastor na igreja, ele faz tudo. Ele é do porteiro ao faxineiro, ele tem que fazer tudo, e a igreja está lá, ela vem na igreja para receber, ela vem do templo para receber. Não, os pastores te treinam para você fazer a obra. Se a mensagem que você ouve no domingo não é exercitada na segunda, não faz sentido você estar na igreja no domingo à noite. Não faz sentido tanto treinamento se você não coloca nada em prática. Amém? Até que, olha o alvo de Deus, versículo 13 de Efésios 4. Todos cheguemos à unidade de fé, temos uma só fé. Não é interesse de Deus que na igreja um creia muito, outro creia pouco, um entenda muito e outro entenda só um pouquinho. Só dizer unidade de fé, unidade de conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia se enganam fraudulosamente. Por que Deus disse? Só dá uma olhada aqui. Gente, sinaliza aí para mim, o sinal está chegando bonzinho para vocês aí? Deixa eu melhorar aqui, gente. Ok? Estou lendo aqui os comentários. Se estiver falhando aí, vai avisando a gente. Então o alvo de Deus, no versículo 14, é que a gente não seja mais meninos, que a gente não seja mais crianças na fé. O alvo de Deus é que a gente seja maduros, que a gente tenha maturidade, deixe de ser inconstante. Por que Deus não se revela para a igreja? Porque a igreja é inconstante. Tiago vai escrever dizendo: você é de duplo ânimo, converte teu coração, filho. Um dia tu está animado, outro dia tu não está, um dia tu está cheio de Deus, outro dia tu não entende nada. Tu tem ânimo para as coisas de Deus e tem ânimo para o pecado. Olha que perigo. Para quê? Versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, toda a igreja, bem ajustado e ligado ao auxílio de todas as juntas. Observe que cada membro da igreja tem sua função. Se cada um fizer a justa operação que cabe a cada parte, haverá aumento no corpo e edificação em amor. Observe que o querer de Deus é que a revelação dele chegue para todos. O querer de Deus é que a revelação dele alcance a todos. Mas por que isso nem sempre acontece? É Ezequiel 47, vai ser o último texto que eu vou citar aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente encerra. Obrigado você que está aqui com a gente.
Ok? Dá um sinalzinho pra gente aí se está tudo ok, se está chegando tranquilo para você aí os comentários, se está chegando para você a live aí tranquila, tá bom? Sinaliza pra gente aí. Ezequiel 47, falando sobre as águas do rio de Deus. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar, ok? Ezequiel vai dizer que ele vê um homem vindo ao encontro dele para a porta do norte e leva ele até o caminho do oriente. E aí no versículo 3 ele diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, mais ou menos 550 metros. E me fez passar pelas águas que davam pelo tornozelo. Primeira coisa, Ezequiel ele começa a receber ordens desse anjo, dizendo: olha, caminha esses 1000 côvados. Só que ele não esperava Ezequiel. Ele ordenava e andava. Ezequiel disse que ele media 1000 côvados e depois fazia Ezequiel passar, ou seja, dava ordem, dizendo: vem. Na verdade, essa ordem era mais um chamado. Vem. Ezequiel, quando chegava lá, a água está batendo no joelho. Ezequiel está todo feliz, dizendo: eu estou com águas pelo joelho. Só que quando Ezequiel chega no lugar onde esse homem parou, ele já tinha ido para frente, ele já mediu mais 1000 côvados. E dessa vez a água está batendo no joelho. Interessante, porque ele chama Ezequiel, mas ele não espera Ezequiel. Ele mede os 1000 côvados, ele sinaliza o caminho e ele se afasta. Quando Ezequiel chega onde ele chamou, ele já está lá na frente. Queridos, entenda uma coisa: nos níveis rasos, Deus não te espera nos níveis rasos. Deus não te acompanha nos níveis rasos. Nos níveis rasos Ele te instrui. Se você quer andar na igreja em níveis rasos, você vai ser sempre um servo, escravo, vivendo debaixo de ordens, de regras, porque precisa disso para sobreviver. Só que Deus não te acompanha nesses níveis rasos. Nos níveis rasos Ele só te dá instrução. E diz: vem. Aí quando você corre, chega lá e estou com água no pé, estou sapateando, não é o sapato de água, não é nem o sapato de fogo. Aí ele olha para frente e fala: poxa, o Senhor não está comigo, Ele já está lá na frente. Só que antes que Ezequiel se decepcione, o Senhor diz de novo: vem. E Ezequiel corre, ele chega lá, água no joelho, uau, agora eu já estou envolvidão na obra. Aí ele olha, o Senhor não estava lá, o Senhor já tinha caminhado mais 500 côvados, mais 1000 côvados. Todas as vezes que Ezequiel corria ao encontro daquele ponto raso, chegava lá, o Senhor já tinha caminhado, porque nos níveis rasos Ele só vem até o nível raso para te chamar, porque Ele te ama. Mas Ele não vai ficar aí no teu nível raso te acompanhando. Tem gente que acha que eu vou ficar 10 anos na igreja no nível raso, nesse evangelho menino, nessa imaturidade, que se o pastor não me visitar amanhã, eu não ver na igreja no próximo dia, que eu vou sair da igreja porque alguém não me deu a paz do Senhor direito, eu vou sair da igreja porque eu acho que a mensagem foi para mim, porque os irmãos lá da igreja, você vai ficar nesse nível raso aí, queridos. Você nunca vai viver as revelações profundas de Deus para você. Você nunca vai viver o que Deus tem reservado para pessoas que estão em águas profundas. Enquanto você insistir em ficar nesse nível raso, nessa meninice, nessa inconstância, que estava lá em Efésios 4, versículos 12, 13, 14, 15, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Porque o Senhor Ele vai sempre estar vindo até você para te chamar, porque Ele te ama. Ele não vai deixar de te amar, Ele não vai desistir de você, mas todas as vezes que Ele conseguir te fazer começar a se movimentar, Ele vai voltar para o lugar dele. Porque o alvo de Deus não é aqui, o alvo de Deus é te levar lá, para o lugar onde Ele está. Não é Ele vindo para onde você está, para a sua zona de conforto, é você indo para o lugar de glorificação dEle. É você indo para o lugar de adoração, é você indo para a sala do trono. Não é Deus descendo para a tua sala, é você indo para a sala do trono. Deus desce até o teu lugar físico, ao teu ambiente de adoração, para te levar a um lugar espiritual que é um ambiente de glória. Te levar para águas profundas, te levar para um nível de revelação. Aí Ezequiel corre, chega na água pelo joelho. Cadê o anjo? Foi embora. Ele olha para frente, o anjo está 1000 côvados na frente, dizendo: vem, Ezequiel. Ele corre, chega na água pela cintura. Uau! É aquele crente que já está meio envolvido na igreja. Ele não consegue nem andar direito, porque ele está envolvidão na obra, e agora ele está empolgado, e ele já tem água, e ele acha que ali é o ponto de adoração, ele já pode até mergulhar. Mas ali só tem areia. Por que ele não pode ver coisas grandes ali naquele lugar ainda? Porque enquanto eu estiver com águas pelas cinturas, voltar para a praia sempre vai ser uma opção. Enquanto eu estiver com águas pelos joelhos, voltar para a praia sempre vai ser uma opção. Enquanto eu estiver com águas pelos tornozelos, voltar para a praia sempre vai ser uma opção. Aí Ezequiel diz: o anjo caminhou mais e me chamou lá na frente. Só que quando eu cheguei lá, versículo 6, versículo 5, ele diz assim: o lugar a fundo não dava para caminhar. O lugar a profundo não dava para andar, e eu tive que nadar.
Chegando lá, eu tive que não dava mais para... É a hora que você perde o controle, meu irmão. O alvo de Deus é te levar para um lugar onde você não controle mais nada, você consiga confiar 100% nele. Nenhum mergulhador vê corais lindos mergulhando em águas rasas, ele tem que ir lá no meio do mar. Mergulhar em águas profundas se ele quiser ver revelações lindas, corais bonitos, peixes diferentes, ele precisa ir no mais profundo das águas. Nas águas espirituais não é diferente. Você pode ficar nas águas. Queridos, entenda isso. Lá vai mais uma frase aqui que é uma chave. Anota aí em nome de Jesus. Nós podemos estar nas mesmas águas, desfrutando de níveis diferentes. Nós podemos estar na mesma água, estamos no mesmo evangelho, vivendo o mesmo Espírito, mas desfrutando de níveis diferentes. Desfrutando de níveis diferentes, por quê? Porque alguém só ousou ir até águas pelos tornozelos. Outro foi com água até o joelho, outro com água até a cintura, mas vai ter alguém mais ousado que vai atender um último chamado, ele vai mergulhar em águas profundas. As águas são a mesma. Eu tenho o Espírito Santo, o mesmo Espírito está em você, sim. É o mesmo Espírito, mas o nível é diferente. É o mesmo culto, é a mesma igreja, a mesma unção, mas o nível é diferente. E o que vai mudar de um nível para o outro? É as revelações de Deus que você tem. Eu não falo dessa revelação, queridos, vamos parar com esse negócio de a gente estar aqui doido para ver a vida do irmão. A gente acha que revelação profunda é quando Deus me mostra a vida do irmão todo dia. Isso é gostoso. Eu creio em dons, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio nisso tudo. Eu sou pastor pentecostal, irmão, mas é do manto. Mas, queridos, é uma revelação muito maior que Deus pode te dar e quer te dar. E não é mostrar a vida do teu irmão, não é mostrar as angústias dele, não é mostrar as alegrias dele, não é mostrar os problemas dele. A revelação que Deus quer te dar é mostrar o coração de Deus. Mostrar o que há nas profundezas de Deus. Lembra do texto que a gente leu em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10? Paulo vai dizer, o que eu prego com a sabedoria que o Espírito me revelou, porque ele conhece as profundezas de Deus. Esse é o nível que a igreja precisa chegar. De conhecer as profundezas de Deus. O rio é o mesmo, mas o nível é diferente. Estamos na mesma igreja, no mesmo ministério, na mesma obra. Estamos assistindo ao mesmo culto e tendo revelações diferentes. O culto é o mesmo, pastor, eu ouvi a mesma mensagem. Alguém sai de lá dizendo, Deus me mostrou isso e isso. Não falo da vida dos outros, não. Eu falo de profundidade da palavra. Precisamos conhecer a palavra profundo, níveis profundos, mas para isso precisamos compreender que a palavra só será revelada em níveis profundos para pessoas que estão mergulhadas em águas profundas. A palavra só será dada em níveis profundos para você que está mergulhado em água profunda. Para você que vive em água rasa, meu irmão, o máximo que você vai ver sempre é o mundo. É por isso que crente de água rasa nesses dias está desesperado, porque fica lá assistindo o que a Globo está mostrando e se desespera. Crentes que vivem em águas rasas nesses dias estão em pânico, por quê? Porque ele, ao invés de estar tendo a revelação de Deus, ele está tendo a revelação do pânico. Mas se você vive em águas profundas, ao invés de você estar desesperado, você está olhando para o céu dizendo é sinal dele, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem crente com medo de Jesus voltar, porque ele mesmo reconhece que não estou pronto para me encontrar com ele. Sabe o que acontece quando Ezequiel chega no ponto de mergulho? Quando Ezequiel chega naquele lugar que ele tem que mergulhar, ele tem que nadar. Vamos à frente aqui, versículo 6. Até então o Senhor vai chamando, dizendo assim, vem, mas quando Ezequiel chega no profundo, no versículo 5, no versículo 6, diz assim, o Senhor me tomou e me conduziu à margem. Observe que no nível do tornozelo, o Senhor te chama, mas Ele não te acompanha nem te espera. No nível do joelho, o Senhor te chama, mas Ele não te acompanha nem te espera. No nível da cintura, o Senhor te chama, mas não te acompanha nem te espera. Mas quando você chega no nível de mergulho, o Senhor não só te acompanha, mas é Ele que te pega e te conduz. Quando você chega no nível de mergulho, o Senhor não só te chama, não só te acompanha, mas Ele pega você e é Ele quem vai te carregando e mostrando as revelações que estão escondidas nessas águas.
Quando você chega em níveis profundos, é o Senhor quem vai te mostrando tudo. É o Senhor, você não vai precisar de esforço para servir a Deus, porque Ele vai estar te mostrando tantas coisas novas dentro da palavra. Você vai orar e vai ouvir o Senhor ministrando no seu coração. O pânico não vai achar mais lugar em você. Você vai estar passando por aflições incríveis e vai estar dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele está amarrado lá no fundo de uma prisão. Ele escreve dizendo: nós que estamos assentados nos lugares celestiais. Imagina os irmãos pegando aquelas cartas e dizendo assim: Paulo deve estar meio doido, acho que a prisão está fazendo Paulo delirar. O camarada está no fundo de uma prisão, ele está dizendo: nós estamos assentados nos lugares celestiais, nas regiões celestiais com Deus. Porque, meu irmão, não importa onde o teu corpo está, o teu espírito tem que estar no Senhor. O Senhor nos tirou de dentro de um templo para nos levar para uma região celestial nesses dias. O Senhor nos tirou da visão do templo, porque muitas pessoas estavam tendo seus templos como um mini céu aqui na terra. E o Senhor quer nos mostrar que a revelação que Ele tem para a gente é maior, que a revelação que Ele tem para a gente é mais profunda. É no lugar mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, que é tão profundo que é alto. Isso é confuso, porque ao mesmo tempo que é alto, é profundo. Aí olha a profundidade que tem aqui. Nós já vamos encerrar, está chegando a 1 hora aqui já de live. A gente vai estar fazendo outras lives. Estou feliz que os irmãos vieram, vou fazer outras, 1h30 agora. Amém? Está marcando ali 20 pessoas, tem muito mais gente que está assistindo. Você que está assistindo sem abrir em tela cheia, abre aí para a gente contabilizar seu número aqui, tá bom? Domingo nós fizemos o culto aqui, cerca de 500 irmãos assistiram, ficava aparecendo 21, 22 e 23, porque muitas pessoas não abrem a tela. Então abre a tela, porque esse seu número conta, que a gente fica vendo. E a gente só quando terminou a live que a gente foi ver que tinha 500 irmãos. E eu quero já agradecer desde já. O culto de domingo, ele está chegando agora a quase 3.000 visualizações, o culto de domingo passado. E eu acredito que até o fim de semana a gente chegue nos 4.000 ou passe. E eu louvo a Deus por isso. Obrigado a vocês que nos acompanham. Obrigado a vocês que estão conosco a cada culto. Que Deus te abençoe. Quarta e domingo das 7 às 8 nós estamos aqui falando de Bíblia, falando de Jesus do jeito que estamos falando agora. Mas deixa eu finalizar com isso aqui. Estamos falando do rio de Deus de Ezequiel 47. Estamos falando de revelações que só pessoas que são mais íntimas de Deus têm. Ezequiel vai descrever a partir do versículo 7 um cenário que ele diz assim: olha, as águas que saem daquele rio, ele sarava tudo o que a água tocava. Tudo o que a água tocava, ela sarava. Versículo 8 diz assim: ó, toda criatura vivente que viver por onde quer que entrarem esse ribeiro, vai ter peixes, vai ter prosperidade, a água sarará. Meu irmão, essa água sarava tudo. Versículos 10, versículo 10 vai dizer assim, que a água sarava até o mar. Na visão de Ezequiel, ela sarava até o mar, fazendo menção ao mar morto, dizendo essa água era tão poderosa que ela encostava no mar morto e o curava. Na visão de Ezequiel, imagina o poder dessas águas. Observe que é uma promessa, e eu quero fechar com isso aqui, preste muita atenção, nós já vamos finalizar, então não sai daí não. Eu quero orar por você daqui a pouco. Há uma promessa no versículo 9, dizendo assim, versículos 8 e 9, e até o versículo 10, versículos 8, 9 e 10, tudo o que essa água tocar, ela vai sarar. Tudo que essa água tocar, ela vai curar. Tudo que essa água tocar vai ser imediatamente curado. Aí vem o versículo 11 e diz assim: mas os charcos e os lodos, os lamaceiros, a água não vai sarar. Esses charcos, esses pântanos, algumas versões tá falando de pântanos, eu até gosto melhor desse nome. Está dizendo, a água passava curando tudo, curava, chegou no mar, curou. Aí alguém olha lá para trás e fala assim: ô Ezequiel, ficou um pântano, a água passou por ele, mas o pântano não foi curado. Há um charco ali que a água passou por ele, mas se a água curava tudo, se a promessa era para curar tudo, como é que no meio do caminho ficou alguma coisa sem ser curada? Aí a revelação que o Senhor nos dá nesse texto, que o Senhor ministra no meu coração nesse texto, é que a promessa do Espírito Santo, ela é para encher todos. A promessa do Espírito Santo, ela é para curar a todos. A promessa do Senhor é para derramar unção sobre todos. Mas queridos, se você não quiser ser sarado, o Senhor não te curará à força. Se você não aceitar que Deus te cure, o Senhor não te curará à força. Se você não aceitar que Deus te sare, Deus não te sarará à força. Se você não aceitar que Deus te liberte, Deus não te libertará à força. Entende o que eu falei sobre estar no mesmo rio, mas em níveis diferentes, recebendo coisas diferentes?
Você está no mesmo culto que alguém está recebendo muitíssimo de Deus e você não está recebendo nada. E às vezes você sai do culto e fala assim: nosso culto foi frio, o culto foi fraco, o pregador não era bom. Não, queridos, era você que estava no nível raso, foi você que não mergulhou o suficiente. A promessa era o rio, passava e curava tudo, mas no meio, quando chega no final e o rio cura o mar, Ezequiel olha para trás e fala assim: fica um pântano que não foi curado. Porque existem corações que é tão duro que ele pode estar dentro do rio de Deus, sendo banhado pelo rio de Deus, mas ele não se permite ser curado pelo rio de Deus. E é por isso que ele não vai receber revelações profundas, mesmo estando no ambiente profético, onde Deus está falando com todo mundo. Ele vai viver sempre de coisas rasas, porque essas pessoas, elas trancam os seus corações, e elas não deixam o Senhor ministrar ao coração delas. Elas vivem em águas rasas, e elas dizem assim: olha, aqui eu não mudo, aqui o Senhor não pode tocar, aqui eu não vou mudar, o Senhor pode mudar tudo, mas essa área da minha vida aqui é intocável. E aí chega lá na frente e a gente fala assim: mas todo mundo na igreja foi cheio, irmão, diz, eu estava vazio. Todo mundo na igreja foi curado, irmão, diz, eu saí doente. Todo mundo na igreja foi tocado, outro diz, eu não senti nada. Porque são pântanos. O problema para esses pântanos, para esses charcos que não se permitem ser tocados pelo rio de Deus, pelas águas da palavra de Deus. Rios na Bíblia, ele é sinônimo do Espírito Santo. Águas fala de palavra. Então, quando a gente fala de rios e águas, esse texto ele vai falando sobre águas e rios, ele vai intercalando essas duas palavras, porque é um texto profético que a gente precisa interpretá-lo a partir de sua tipologia. Ele está falando de água e unção, palavra e unção, palavra e unção, palavra e unção. Por isso que em alguns momentos fala águas, outros momentos fala rio. Se você não se deixa ser tocado pela palavra, se você não se deixa ser tocado pelo rio, você vai viver sempre com os seus probleminhas, você vai viver sempre com as suas meninices, você vai viver sempre com os seus degos, você vai viver sempre com essas coisinhas rasas de meninos espirituais, porque você não permite que a palavra de Deus te molde. Você não permite que a palavra de Deus leve essa sujeira embora. Não, eu sou um pântano, eu gosto dessas taboas, desses matos que nasceram em mim. Eu gosto dessas ervas daninhas porque elas me embelezam, e você vai ficando com as suas ervas daninhas de estimação e não permitem que Deus gere mudança em sua vida. Qual a maldição que essas pessoas acarretam para si? No versículo 10, a Bíblia vai dizer que essa água ela chega no mar. Versículos 9 e 10, ela cura o mar. Fala do mar morto. Aí quando chega lá no versículo 11, falando desses pântanos, a Bíblia diz assim: eles serão deixados para o sal. Que sal? É o sal que estava no mar, o sal que impedia que o mar morto desse vida. O Senhor diz: olha, a maldição que estava no mar vai ser jogada sobre esse pântano. A maldição de infrutividade que estava lá no mar vai ser jogada sobre esse pântano. Por quê? O mar é o mundo, o mar na Bíblia fala de povos, de nações. A unção que está curando pessoas lá fora, a palavra que está tocando pessoas lá fora, que ouvem a palavra de Deus, que estão vendo essa transmissão e se permitindo ser tocado, muitas vezes sem ser nem evangelho. Se o crente que está no rio, que está banhado pelo rio, ele não se permite ser tocado, ele não se permite ser mudado, ele adquire para si a maldição que deveria ser jogada sobre o ímpio. Porque o mar aceitou o rio e foi curado, mas o pântano que estava no caminho do rio, e qual é o caminho? É Jesus. Onde é que Jesus está se manifestando? No meio da igreja. Eu não falo do templo, eu falo da igreja. Às vezes você está na igreja, você está no caminho, você está em Cristo, mas você não se permite ser tocado. E aí no fim dos tempos, a maldição que vem é aquela lá de Lucas. Jesus vai dizer assim: olha, em meu nome muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios, eu operei milagres, maravilhas. Eu diz: eu não te conheço. Você estava no rio, mas você não se permitia tocar. Você estava no rio, mas você não queria sair do raso. Então, meu irmão, Deus tem revelações profundas para você. Deus tem coisas grandiosas para você, mas que é um conselho: é hora de mergulhar. Aproveita esse tempo de quarentena para mergulhar. Adquira revelações profundas em Deus. Chega de ficar atrás de Deus para saber a vida dos outros. É hora de você começar a dizer: Deus, eu quero que o Senhor me revele o teu coração. Eu quero que o Senhor me revele o teu coração. Me revele o que o Senhor tem para mim nesses dias. Porque se eu conseguir ver o que o Senhor tem para mim, se eu conseguir ver o coração do Senhor nesses dias, meu irmão, quando eu voltar para dentro dos templos, quando voltarmos para dentro dos templos, seremos uma igreja poderosa.
A igreja que vai voltar para dentro dos templos é uma igreja inabalável, porque ela vai vencer esse tempo e vai voltar cheia da glória do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pedir que Deus te sustente nesses dias, que o afastamento do ajuntamento bíblico que é pregado pela Bíblia para estarmos juntos, que esse afastamento não te distancie do Evangelho. Feche os seus olhos em nome de Jesus aí onde você está. Pai, eu abençoo os teus filhos em teu nome. Eu rogo por eles, Pai, para que o fato deles estarem em casa não os impeça de viver o sobrenatural. Que eles descubram os segredos que estão reservados no lugar secreto. Que eles descubram, ó Deus, o que o Senhor tem reservado no lugar secreto, no cantinho da oração, da leitura bíblica para eles. Que o Senhor, Deus, faça com que eles descubram as inúmeras revelações que estão na Bíblia, prontas para serem reveladas nesse tempo. Que eles entendam que nesse tempo o Senhor não quer ser mais o Deus de mistério, mas o Deus de revelação, que se revela a nós, que nos mostra o profundo e o escondido e nos faz viver o sobrenatural, Pai. Que a tua igreja viva o sobrenatural, que a tua igreja conheça coisas profundas. Que os teus filhos estejam livres, ó Deus, do coronavírus, que estejam livres, ó Deus, de toda maldade humana, que estejam livres, ó Deus, das doenças, das maleficências desse tempo. Guarda os teus filhos da mão do maligno e de todo espírito de enfermidade. Protege o teu povo, protege a tua igreja e faz distinção entre o teu povo e o mundo como o Senhor fez no Egito, Pai. Nós clamamos pela vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja, te guarde, esteja com você por onde quer que você andar. Eu rogo por isso, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã, 19 horas, aqui na nossa transmissão, nessa mesma página. Das 19 às 20 horas, pastor Derivan ministrando. E domingo, das 19 às 20 horas, também estarei aqui ministrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje tem live na igreja do Dina Borges. Então entra na página aí, Reina Glória do Dina Borges. Hoje tem live dos irmãos lá, tá bom? Amanhã tem live aqui, tem live em Itamaraju também na sede. Quinta-feira tem live lá no Presbítero Elias, na Reina Glória do Itatiaia. Amém? Então a semana é cheia de bênçãos. Tá bom? Não está em casa, mas cultua. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz em nome do Senhor.